Pessoal, o vídeo de hoje é sobre a Fras-le. A Fras-le é uma empresa que atua no setor automobilístico, fornecendo peças, componentes de freio, pastilhas de freio, amortecedores e lonas, esse tipo de equipamento. É um achadinho da B3. Mas espera aí, o que é achadinho da B3, né? Achadinho da B3 são empresas de boa qualidade econômico-financeira, são empresas de boa gestão e com grande potencial de crescimento. E aí, ficou interessado? Então já dá um like para fortalecer o canal e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Fras-le. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e aqui nesse vídeo eu não vou explicar que teoria que é essa, ok? Mas eu vou deixar aqui um tagzinho aqui no pé da página. Se você quiser entender um pouquinho mais de análise dinâmica, clica lá, beleza? Então, a análise dinâmica de balanço utiliza três grandes indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E eu peguei os balanços da Fras-le de 2021 até 2025, fiz uma reclassificação, auferi esses três indicadores para conseguir a série, né? A análise dinâmica de balanços valoriza muito a tendência, ok? Mas para início de conversa, para entender que bicho que é esse que é a Fras-le, né? Eu peguei o último balanço de 2025 e fiz aqui a representação de blocos, ok? Do lado das fontes, pessoal, nós temos um capital de giro forte, estimado em 1,7 bilhão de reais, tá? Necessidade de capital de giro, ela é positiva, ela é real, está estimada em torno de 1,4 bilhões de reais, mas como o capital de giro ele é bem maior do que a necessidade de capital de giro, que é a aplicação, ok? Então existe um saldo de tesouraria relevante na faixa dos 360 milhões de reais. A Fras-le, pessoal, é um tipo de empresa que ela é interessante, né? Ela possui tendências de cada um desses indicadores bem pré-definidas, ok? O saldo de tesouraria sempre foi positivo, o capital de giro sempre foi positivo, né? A necessidade de capital de giro sempre foi positiva. Não tem aquele vai e vem de ficar positivo ou ficar negativo. É uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, ok? Pessoal, a análise dinâmica de balanços gosta muito de estudar as empresas de acordo com as tendências de longo prazo. E para avaliar a tendência, nada melhor do que um bom gráfico. Então eu peguei esses valores aqui e coloquei no gráfico. Vamos lá ver o que aconteceu. Esse aqui é o gráfico, pessoal. A linha amarela é o saldo de tesouraria, a linha vermelha a necessidade do capital de giro e a linha azul é o capital de giro próprio, né? E quando eu falo que é importante colocar no gráfico, né, justamente para a gente conseguir entender esse tipo de cruzamento aqui, ok? Que aconteceu entre o ano de 2023 e o ano de 2024. Por volta aí de 2023, pessoal, a gente percebe um saldo de tesouraria que ele cruzou a linha da necessidade de capital de giro, né? Então isso mostra, pessoal, que a partir de 2023 a empresa perde liquidez e isso é muito ruim, né? Hoje nós temos uma situação na qual o capital de giro ele é soberano, está lá em cima, em níveis muito mais elevados que a necessidade do capital de giro, ok? Ambos os indicadores, tanto o capital de giro, que é a linha azul, quanto a necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, ambos os indicadores têm inclinação positiva, ok? E estão caminhando numa paralela desde 2023, ok? Em contrapartida, pessoal, o saldo de tesouraria a partir de 2023 ele está declinando, ok? E isso é uma situação mais preocupante. Por quê? Porque o nível de liquidez da empresa no curto prazo ele vem diminuindo de uma forma gradativa de 2023 para cá. É preocupante? Não, ainda não. Essa estrutura de capital é uma estrutura de capital bem interessante, ok? Sim, ela perdeu qualidade de 2023 para cá, na medida, né, que a diferença entre o capital de giro e a necessidade de capital de giro, ela foi diminuindo aos poucos e isso ocasionou a perda de liquidez da empresa. Mas é uma empresa ok mesmo assim, beleza? Vamos dar uma olhadinha no saldo de tesouraria para a gente entender se essa liquidez ela vem de longo prazo ou se ela vem de curto prazo. Esse é o saldo de tesouraria, pessoal. O saldo de tesouraria ele é composto por três contas que são muito simples. É o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos de curto prazo, ok? É aquilo que tem o mais alto grau de exigibilidade, o mais alto grau de liquidez em relação ao tempo, tá?
Analisando o indicador saldo de tesouraria, nós percebemos que em 2023, como o gráfico mostrou para a gente, a liquidez estava muito alta em mais de 700 milhões de reais. Agora a liquidez está estimada em 360, então a empresa perdeu liquidez, ok? Mas ainda tem liquidez relevante. Em segundo lugar, a primeira coisa que eu gosto de fazer é avaliar, pessoal, se a empresa tem empréstimos financeiros de curto prazo em nível superior à disponibilidade de caixa e aplicações financeiras de curto prazo, ok? No caso da nossa amiga Fras-le, né, ela até tem empréstimos de curto prazo estimados em 380 milhões de reais, mas ela tem entre caixa, né, e aplicações financeiras de curto prazo, aqui no mouse, pessoal, ela tem algo em torno de 750 milhões de reais. Então, se ela pegar esse dinheiro, ela paga os seus empréstimos e financiamentos de curto prazo e ainda sobra dinheiro. Então, logo de cara, a gente pode falar que o saldo de tesouraria da nossa amiga Fras-le é ok, né? E ele é proveniente de operações de longo prazo, ele é proveniente da sua estrutura de necessidade de capital de giro. Ele não vem, né? Essa liquidez ela não vem do curto prazo e isso é muito bom. Já essa aqui, pessoal, é a estrutura da necessidade de capital de giro. A necessidade do capital de giro ela é composta pelas contas cíclicas, né? Contas cíclicas, pessoal, vem do ciclo mesmo, né? Do início, meio e fim. E ela tem nexo estrito com o aumento do faturamento. Na medida que o faturamento aumenta, é de se esperar que a necessidade de capital de giro também varie, né? Quando eu abro uma conta dessa, a primeira coisa que eu faço é verificar a variação do crescimento da receita, aqui no mouse aqui embaixo, com a variação do crescimento da necessidade do capital de giro, ok? No caso da Fras-le, nós vamos perceber que de 2021 a 2024, a receita aumentou em 54%, mas a necessidade do capital de giro aumentou em 79%. Então houve, pessoal, um ligeiro acréscimo mais do que proporcional da necessidade do capital de giro em relação ao crescimento do faturamento. É preocupante? Pessoal, eu avaliei todas as contas, né? Eu avaliei o giro, né? O giro do estoque, o giro do quanto você recebeu, o giro dos pagamentos aos fornecedores. Não tem nenhuma conta que mereça uma maior preocupação, ok? É uma situação normal, é um giro normal, do mesmo jeito que hoje ela está um pouquinho maior do que a receita, né? O crescimento da necessidade de capital de giro está um pouquinho maior do que da receita. No ano que vem pode ser que não esteja. Não existe uma tendência preocupante nesse sentido, ok? Pessoal, essa aqui é a conta do capital de giro. E o capital de giro ele é muito interessante porque ele consolida todas as contas estratégicas da empresa. As contas de longo prazo, ok? Quando nós avaliamos o capital de giro, a primeira coisa que eu faço é verificar a tendência do capital de giro ao longo dos anos. E nós percebemos que o capital de giro ele vem aumentando de forma gradativa, saindo de 780 milhões de reais em 2021 e batendo aí praticamente 1,8 bilhão de reais em 2025, né? Nada demais, não existe nenhum ponto que se tenha que se preocupar. Mas, pessoal, quando nós analisamos as contas individualmente, nós percebemos que a conta de imobilizado intangível de 2024 para 2025 teve uma alteração de aproximadamente 1,6 bilhão de reais, né? E essa imobilização, que foi muito grande, ela foi financiada pelos empréstimos e financiamentos de longo prazo, né? Que variaram de 24 para 25 em algo em torno de 1,6 bilhão de reais. O que é isso, pessoal? A nossa amiga Fras-le comprou a Dacomsa, que é uma empresa mexicana que também atua no mesmo segmento de freios, pastilhas, esse tipo de coisa, né? E essa transação, ela aconteceu agora no primeiro trimestre de 2025 e hoje nós temos um balanço patrimonial consolidado. Por quê? Porque a Fras-le comprou mais de 50% da Dacomsa. Na verdade, comprou 100%. Então, a Dacomsa ela foi incorporada ao balanço da Fras-le. E isso, né, o ano de 2025 já começa a evidenciar pela variação do ativo e do passivo, principalmente em função da variação do imobilizado e do intangível. E esse aqui, pessoal, é o quadro do endividamento da empresa. E sim, pessoal, a Fras-le tem um endividamento relevante, estimado em 1.929 bilhões de reais. Essa dívida é a dívida líquida, tá? Já deduzido
ou as disponibilidades que a empresa tem de caixa e de aplicações financeiras, ok? O que tem de bom é que 86% dessa dívida é de longo prazo, então isso dá um pouco de tranquilidade para a companhia. Mas a pergunta que fica é a seguinte: a Fras-le, ela é uma empresa endividada? Para responder essa pergunta, nós temos que pedir ajuda ao indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, né? E no caso da Fras-le, em 2024, esse indicador era de 0,5, né? Então ele era praticamente irrelevante. Em dezembro de 24, a dívida líquida da empresa era de apenas 250 milhões de reais, né? E ela tinha um EBIT aí de 519 milhões de reais. Então, isso significava, pessoal, que ela precisava de meio ano, né, para quitar sua dívida líquida. Só que ela comprou a Dacomsa, né, e entrou nos empréstimos de longo prazo. Dá para perceber isso aqui pela variação dos empréstimos de longo prazo de 24 para 25, aqui no mouse, né? E aí, pessoal, a dívida líquida de 1,9 bilhão de reais, ela tem que ser dividida pelo EBIT que foi anualizado. Não é esse EBIT de 363 milhões de reais, é um EBIT anualizado. E quando nós pegamos a dívida líquida e dividimos pelo EBIT anualizado, a gente vai ter um indicador de 2,8. E o que significa esse indicador? Esse indicador significa que a empresa precisaria de 2,8 anos para pegar 100% do seu EBIT para pagar a sua dívida, né? E isso já começa a ficar ruim, né? O ideal, pessoal, é que uma empresa não tenha um indicador superior a 2. A nossa amiga Fras-le já tem um nível de endividamento relevante e esse endividamento ele foi auferido de 24 para 25, né? Agora, pessoal, nós temos que tentar entender se esse endividamento ele é um endividamento saudável ou não. Nós já sabemos que esse dinheiro foi pego para se pagar a operação de aquisição da Dacomsa, ok? Que foi efetuada em 24, mas realmente a transação final foi feita em 2025. Então, sim, pessoal, a nossa amiga Fras-le tem um nível de endividamento agora, recente, né, relevante de 2,8 vezes o EBIT, né, e isso já merece algum tipo de cuidado, ok? Meus amigos, agora nós vamos conversar sobre a performance operacional da empresa. E para isso eu selecionei 4 indicadores da DRE da empresa, que é o faturamento, o CMV, o EBIT e o lucro líquido. Pessoal, quando nós olhamos essa tabela, o que me salta aos olhos, né? A grande variação do faturamento da empresa de 2024 para 2025. É isso que me chama a atenção, ok? Em 2024, a empresa faturou 4 bilhões de reais e agora em 2025, em apenas 6 meses, a empresa já faturou 2,7 bilhões de reais, né? Então a gente percebe que teve aqui um acréscimo de faturamento relevante e nós já sabemos, né, que esse acréscimo de faturamento veio da compra, da aquisição da mexicana Dacomsa, né? E agora em 2025 o balanço já está consolidado, ok? Então vamos lá, vamos aos poucos. Não obstante dessa aquisição, dessa incorporação da Dacomsa, o CMV está constante, então isso significa que a empresa não atrapalhou, né? A Dacomsa não atrapalhou o CMV da Fras-le, ok? O EBIT também está em linha, no ano passado 13,1, esse ano 13,5, tá ok? Mas o lucro líquido, né, diminuiu demais, saiu de 9,3, batendo 4,3. Aqui no mouse, ok, pessoal? Mas por quê? Aqui, pessoal, já começa a aparecer, né, o custo da aquisição da Dacomsa, né? Em 2025, em apenas 6 meses, a empresa auferiu um resultado financeiro negativo de praticamente 200 milhões de reais. Está aqui no mouse, ok? Então, pessoal, a nova Fras-le, ela sim teve um EBIT muito relevante em 2025, de 360 milhões de reais, mas desses 360 milhões de reais, ela pegou 200 milhões para pagar o resultado financeiro negativo, que veio, né, originado da contração de empréstimos para aquisição da filial da unidade da empresa mexicana, né? Beleza? E é por isso que a empresa, a Fras-le, em 2025 teve um lucro menor, um lucro de apenas 116 milhões de reais. Isso é bom ou isso é ruim, né? Eu estou mostrando para vocês que a empresa aumentou o faturamento, conseguiu manter os custos, conseguiu até ter um acréscimo de EBIT em termos monetários, mas na última linha o resultado financeiro foi muito ruim, né? Num primeiro momento a gente acha então que a aquisição não foi legal, né? Será que não foi mesmo? Vamos conversar sobre isso? Então vamos lá. Meus amigos, a Fras-le tem nada mais, nada menos como seu principal acionista a Randon.
A Randon tem 52% das ações ordinárias da Fras-le, tá? Ela detém o controle, é ela quem manda na Fras-le. O free float da empresa está bem baixinho, algo em torno de 7%. É uma empresa que tem pouca penetração no investidor pessoa física. Existem apenas 9 mil investidores de pessoa física na Fras-le. Olha aí, né, pessoal? É muito pouca gente, né? É uma empresa que tem um valor de mercado relevante aí na faixa dos 6 bilhões de reais, tá? Tem um indicador PL de 15 vezes, ou seja, não é uma empresa muito barata, é uma empresa que tem um indicador mais agressivo, né? Tem uma liquidez de 12 milhões de reais por dia. Então, olha que legal. Apesar de ter um free float baixo de 7%, de ter poucos investidores pessoa física, né? Algo em torno de 9 mil investidores, mas ela tem uma liquidez adequada, dá para entrar, dá para sair com tranquilidade, né? 12 milhões por dia é tranquilo, ok? E é uma empresa mais moleirona sob o ponto de vista da volatilidade. A volatilidade da Fras-le está estimada em 24%. Então isso é bom, essa é uma característica interessante para carteiras de longo prazo, ok? Dividendos, gente, praticamente não existem, infelizmente. Os dividendos da Fras-le, eles são recorrentes, eles ocorrem de forma constante ao longo dos anos, mas é uma empresa que paga poucos dividendos. Na média, algo em torno de 3%. Em relação à situação econômico-financeira da empresa, nós percebemos que a Fras-le é uma empresa bacana, né? Grau de risco 2, uma empresa bem líquida, grau de risco mínimo, né? Tem um capital de giro relevante aí na faixa de 1,8 bilhão de reais, uma necessidade de capital de giro que ela cresce em conjunto com a receita, isso é totalmente normal, mas mesmo assim é uma empresa que tem um indicador de liquidez bem interessante. Sim, diminuiu, né? Essa liquidez da empresa lá pelos idos de 2023 era muito maior e agora em 2025 ela está menor, mas ainda é adequada, tá? Nós temos uma empresa que no ano de 2024 faturou aí os seus 4 bilhões de reais, um CMV bem administrado na faixa dos 66%, um EBIT ok aí na faixa dos 13% e um lucro líquido na faixa dos 9%. A empresa até 2024 não tinha endividamento nenhum, uma empresa bem tranquila sobre esse aspecto, ok? Mas aí veio 2025, né? E realmente a empresa mudou, né? Com a aquisição da Dacomsa, que é uma empresa mexicana, também fabricante de freios, lonas, componentes de freios, amortecedores, esse tipo de coisa, né? Mas essa aquisição mexeu profundamente a empresa? Vamos lá, vamos lá. Em relação aos indicadores dinâmicos, não tem alteração relevante praticamente nenhuma, tá? A sobreposição dos dois balanços não teve nenhuma variação relevante. Em relação à performance, aos indicadores da DRE, nós percebemos que a aquisição da Dacomsa vai trazer um faturamento adicional relevante para a Fras-le, tá? Na faixa de 40%. Tanto é, pessoal, que em 2024, sem a Dacomsa, a Fras-le faturou aí seus 4 bilhões de reais. Em 2025, só com o primeiro semestre, o faturamento da empresa já atingiu aí a faixa de 2,7. O guidance da empresa para 2025 é chegar entre 5,4 e 5,8 bilhões de reais. Para 2025, essa aquisição, né, a fusão com a Dacomsa, né, deve trazer para a Fras-le um faturamento adicional aí na ordem de 40%, ok? Em relação ao CMV não tem nenhuma variação, em relação ao EBIT também a gente não percebe nenhuma variação, são empresas bem alinhadinhas. O que realmente vai impactar nos próximos anos é o endividamento. A Fras-le, para comprar a Dacomsa, foi ao mercado e pegou mais ou menos aí 2 bilhões de reais de dinheiro emprestado, né? Entre dinheiro emprestado, ela fez também um follow-on, agora no segundo trimestre de 2025. E aí, qual é a consequência disso? Despesas financeiras, tá? A Fras-le antigamente não tinha praticamente despesas financeiras negativas, o resultado era sempre positivo ou levemente negativo, mas agora, né, com esses 2 bilhões de empréstimos que a empresa tem, né, uma dívida líquida realmente relevante, que levou o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT para algo em torno de 2,8, né? Então, é uma variação muito brusca. Você sai de uma empresa que tinha um indicador tendendo a zero e vai para uma empresa que tem um indicador de endividamento de algo em torno de 2,8. A consequência
é um resultado financeiro negativo que já em 2025, né, impactou em 200 milhões de reais. Né? Então, sim, é uma empresa que agora tem um EBIT maior em nível financeiro. No primeiro trimestre de 2025, ela deixou aí um EBIT de dinheiro, né, na faixa aí dos seus 360 milhões de reais. Em percentual, mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas em virtude desse resultado financeiro ruim, o lucro líquido despenca, vai para algo em torno de 4%. Lembrando que antigamente, antes da fusão, antes da aquisição da Dacomsa, o lucro líquido da empresa em 2024 era na faixa de 9,3. Agora, 4,3. Caiu bem e caiu por causa do pagamento de despesas financeiras, do resultado financeiro que passa a ser negativo. Aí fica a pergunta, então Igor, você está querendo dizer que não compensou a aquisição da Dacomsa? Calma, calma. Vamos conversar sobre isso? Bora lá. Eu entendo que compensou demais a aquisição da Dacomsa. Mas por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, pelo mercado, né? Pelo posicionamento da Dacomsa. A Dacomsa está na porta dos Estados Unidos. E é muito mais fácil você exportar, né, pela relação México-Estados Unidos do que pela relação Brasil-Estados Unidos, ok? Isso é incontroverso, inclusive em relação à questão tributária, tá? Em segundo lugar, o que nós temos? Uma diluição, uma diminuição do risco quando a gente percebe a distribuição do faturamento sob o ponto de vista geográfico, né? Hoje, né, a tendência é a nós termos uma Fras-le com um percentual, uma participação do faturamento do Brasil de algo em torno de 50%, né? Com a tendência a essa participação do Brasil diminuir. Então, pessoal, o que acontece? Diluição de risco sob o ponto de vista geográfico é muito importante, né? Diminuir, né, a participação do faturamento do Brasil no contexto geral do faturamento do grupo é muito importante, né? É claro que esse processo de fusão, ele não vai ser fácil, né? Quando a gente compra uma empresa, você coloca algumas bandeirinhas, né? Você fala assim, vai ter ganho de sinergia, vou ter só uma administração, vou ter só uma diretoria, vou ter menos diretores. Você vai ter ganhos de outsourcing, de suprimentos na parte de aquisição. Eu vou ter ganhos de escala de produção, que eu posso concentrar determinada produção em determinada unidade industrial. Isso no papel é muito legal, né? Isso no PowerPoint é sensacional. No dia a dia é muito complicado. Nós percebemos que algumas empresas, inclusive no Brasil, né, tem um processo de sinergia, de obtenção daqueles ganhos da sinergia de uma forma muito lenta. Existem vários casos no Brasil. Quer saber de um? Por exemplo, vou dar o caso da Fleury, quando ela adquiriu a nossa amiga Hermes Pardini, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. As dificuldades foram muito maiores. Ficou curioso? Eu tenho até um vídeo sobre a Fleury no meu canal. Já é um vídeo que já tem uns 4 meses aí, mas ele ainda é atualizado, dá para assistir com tranquilidade. Então, o que nós temos? Nós temos uma frase que ela se endividou, né? Saiu de um endividador que era 0, passou para 2,8. Mas, pessoal, indicador de 0 é sensacional, mas ele significa também que a empresa está deixando de crescer, está perdendo oportunidades. E o que aconteceu é que a Fras-le identificou uma oportunidade sensacional, que era de adquirir, né, uma grande fabricante de freios, de pastilhas, em um outro mercado, que ela não tinha uma penetração muito grande. Então, assim, é o cavalo arreado na frente da Fras-le. Ela não podia deixar de comprar. E nesse momento é bom a gente sempre lembrar, o endividamento dela era pequeno e ela se endividou, mas aproveitou a oportunidade, né? Ruim seria, pessoal, se ela tivesse um indicador de 2,8 em 2024 e tivesse se endividado para comprar a Dacomsa, né? Tivesse saído de um indicador de endividamento de 2,8 bater 5, 6. Aí eu seria contra, né? Eu seria contra. Mas o que a companhia fez foi o seguinte, o indicador é 0. Eu tenho uma operação super azeitadinha. Eu venho de um histórico de aquisição, de crescimento orgânico e inorgânico. Eu sei comprar empresa, eu sei trazer, eu sei oferir sinergia de processos de fusão. Tem uma oportunidade bacana agora, acho que o valuation está bacana, eu vou comprar. Eu vou endividar sim. Eu vou sair de 0 e vou para 2,8. Eu vou sair de praticamente 0 de endividamento e vou para um endividamento de 2 bilhões de reais, mas eu vou conseguir administrar isso mais à frente. A visão da companhia foi exatamente essa.
Eu não posso perder a oportunidade de entrar no mercado muito relevante, de entrar no mercado que está do lado dos Estados Unidos, que tem vantagens comparativas, né, para exportação em detrimento do Brasil. E foi isso que ela fez, ela sentou o pé e comprou mesmo. Então, pessoal, nós temos uma empresa que vai ser impactada fortemente pelo resultado financeiro nos próximos balanços. Isso é normal. A lucratividade ela vai diminuir. Isso é normal, tá? Nesse momento, em virtude dessa grande aquisição. O que a Fras-le tem que fazer é tentar auferir o máximo possível os ganhos de sinergia, para tentar trocar sinergia por despesa financeira, ok? Diminuir ao máximo o impacto desse resultado financeiro que hoje ele é negativo. Em 2025, a empresa deve oferir aí um resultado financeiro aí na faixa dos seus 400, 450 milhões de reais, né, em resultado financeiro negativo. Ela tem que tentar trocar, né, diminuir, enxugar, né, ganhar dinheiro com suprimentos, com outsourcing, nas compras coletivas, esse tipo de coisa. Esse é o para-casa da empresa, né? Mas eu acho que compensa. A oportunidade foi relevante, ela não poderia deixar de perder. Vai impactar no balanço? Vai impactar. Beleza, fica tranquilo. É aquela aquisição que você faz no seguinte sentido. Compra aí, deixe que o próprio negócio pague a aquisição que eu fiz. É isso que a Fras-le vai fazer, né? Nós vamos ter aí, provavelmente, períodos de menos dividendos, né? Períodos com menos lucros, mas que vai amadurecer essa operação aos poucos. Não vejo o menor problema nisso. Eu acredito sim que essa aquisição vai trazer, né, a Fras-le para um outro patamar de empresa. É muito, muito interessante. É por isso que eu considero ela como um achadinho da B3, uma empresa de crescimento, que logo em 2025 vai deixar na mesa algo em torno de 40% no crescimento. O ponto de atenção, pessoal, é o manejo da despesa, é o manejo da receita financeira, como eu já falei fartamente sobre isso. Mas acho que não invalida a tese, acho que vale o risco nesse momento, beleza? E aí, meus amigos, vocês gostaram do vídeo? Eu gostei de estudar a Fras-le. Eu não conhecia, eu estudei essa empresa por indicação de um inscrito, né? E me surpreendi positivamente. Esse tipo de empresa, cara, pode destravar valor na sua carteira, vale a pena estudar. Não é recomendação de compra. Eu não tenho Fras-le na minha carteira, mas vou estudar mais um pouquinho para ver se compensa colocar essa carteira aí para o longo prazo. Em princípio, é um achadinho da B3, é uma belíssima empresa, ok? Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.